Bem, eu sou Márcio Armando, trabalho na Embrapa desde 97, mas já vinha trabalhando com agricultura ecológica já desde os anos 70. E quando eu tive uma oportunidade aqui de ter uma área para experimentar um desenho de agrofloresta, foi em 98, quando nós tínhamos iniciado essa vitrine tecnológica, que hoje está desativada. Então eu aproveitei para mostrar um sistema que eu tinha conhecido o trabalho do Ernst Goethe em 96, então, e já conheci algumas experiências na Amazônia, também na Mata Atlântica. E aqui eu mostrei um sistema com 36 espécies originalmente. E quando... desliga, depois você liga de novo. Quando eu desenhei esse sistema aqui, a proposta era mostrar inclusive algumas espécies que não eram comuns aqui em Brasília, né? Então tem espécies da Amazônia aqui, como a pupunha e o mogno brasileiro. Nós temos espécies que são ditas exóticas, né, que são como o café e a banana. E no início também mostrei uma coisa que hoje é mais conhecida, mas na época ainda era muito pouco feita, que é utilizar as plantas anuais nas entrelinhas, né? Hoje é uma linha muito interessante da agrofloresta trabalhar com hortaliças no primeiro ano. Eu já mostrei isso aqui em 99 utilizando plantas anuais, como o feijão, o milho e a mandioca, né? Então o desenho original aqui eram linhas a cada 3 metros com árvores, e nas entrelinhas nós tínhamos café e pupunha. Pupunha para corte de palmito e deixando futuramente com espaçamento maior para fruto, né? E banana, eu não vou citar todas as espécies, existe um PDF chamado Agrofloresta para Agricultura Familiar, que vocês podem consultar, né, no YouTube. Então esse local foi muito visitado, hoje ainda é, apesar de estar abandonado há mais de 5 anos, ele ainda é muito visitado por pessoas aí de vários lugares do Brasil, tivemos visitas também de estrangeiros. E a proposta era uma área demonstrativa, né, onde eu fazia regularmente o manejo para mostrar uma área bem manejada, e tivemos um sucesso muito bom, principalmente nessa transição, quando terminam as lavouras anuais e começam a entrar em produção as plantas de ciclo médio, né. Banana, por exemplo, eu tive aqui até os 12 anos, que eu não esperava, naturalmente. Normalmente não se tem tanto tempo, né? E agora nós estamos numa fase que já a produção é mais voltada para café e madeira, né? Já com 17 anos. E o que nós podemos dizer, um aprendizado que nós temos aqui, é que a agrofloresta dessa forma, que foi feita aqui, é possível de ser utilizado para recuperar áreas degradadas, porque aqui eu comecei no subsolo. Aqui não havia mais solo nenhum, foi feito um corte de mais de 1 metro de profundidade nessa área. Então aqui nós começamos realmente no subsolo com fertilidade praticamente zero, né? Então esse desnível aqui que vocês estão vendo foi de um corte que foi feito para utilizar o aterro para aquele prédio lá. Então aqui nós temos alguns trabalhos que foram feitos, até publicados, né, em relação à qualidade de solo, e já com 3 anos o sistema já tinha formado um solo melhor do que o solo do lado de fora, que continua sendo manejado nessa área ao redor com agricultura convencional, né, com gradação, aração, adubação química, e do lado de dentro nós já estávamos com o solo praticamente com características de floresta. Não sei se vocês querem olhar agora mais para dentro do sistema. Isso que ele está mostrando agora é um sistema novo, não é o que eu falei anteriormente. Esse tem 7 anos, próximo de 7 anos, que já foi um outro desenho proposto por um aluno meu, que foi o plantio todo de sementes, para um custo muito mais baixo do que o plantio de mudas, né? E se presta muito bem para um silvopastoril, né?
para reduzir os custos, né, na implantação do silvopastoril. Pode entrar também. Para ainda produzir palmito. É que ela tá gravando. Vamos ver. A gente abriu, fechou. O zoom dela responde rápido. E ela tem uma estabilização, tá vendo que a gente mexe aqui, ela vai devagarzinho, ela acompanha. Então na hora que a gente for caminhar... Massa. Aí. É bom caminhar com o tripé. A gente leva o tripé. É? Tá. Tá. Aí você aqui... Bem, então esse sistema que nós estamos agora foi o que foi plantado em 1999. Inicialmente foram 36 espécies, entre plantas de ciclo longo, médio e curto. O que, como eu disse antes, o que a gente estava querendo mostrar é que um sistema mais biodiverso era possível, tanto para a recuperação de áreas degradadas como para uma opção econômica, né? Então aqui nós tivemos essas espécies anuais que todo agricultor cultiva, e logo na sequência café, mamão, banana e abacaxi, e agora estamos numa fase já com as madeiras e o café. O café nessa condição aí é devido à falta de manejo, como não tivemos mais nenhum manejo nos últimos 5 anos, a luz não está apropriada para a cultura do café. Esse café já foi tão sadio e produtivo que as pessoas vinham aqui colher as folhas pensando que tinha uma genética diferente, porque não tinha doença nenhuma, né? Quando o manejo estava correto, né? Estava sendo feito regularmente. Então o que eu acho que vale destacar aqui foi a recuperação do solo, ou melhor, a formação de solo novo, né? Porque nós iniciamos no subsolo e com o manejo do sistema a gente refez um solo que mostrou um aumento muito grande, por exemplo, de fósforo. De 20 a 40 centímetros de profundidade, tivemos um aumento só com 4 anos do sistema de 700% de fósforo, né? Então isso já foi visto também por outros autores, como a Irene Cardoso lá em Minas, e outros sistemas também jovens, esse aumento muito intensivo do fósforo, né? Que, pela hipótese da Irene, é pelo crescimento de muitas árvores jovens ao mesmo tempo. À medida que a rizosfera dela se aprofunda, também leva junto atividade biológica, né? Principalmente de micorrizas, né? Então isso é uma provável razão, né, do fósforo ter aumentado tanto. E o fósforo é um nutriente que é um grande limitante na agricultura tropical, né? Então só esse efeito do aumento do fósforo disponível só com o manejo que é feito no agrofloresta, isso já é uma grande novidade, vamos dizer assim, uma ótima novidade para a agricultura tropical, né? E isso deve se manter ao longo do tempo, porque as árvores continuam crescendo, mesmo de espécies amazônicas e outras também exigentes, né? Que nós temos aqui, como a jaqueira, a pupunha, o mogno. Mesmo o café é uma espécie exigente, que já esteve muito bem quando o nível de luz estava correto, né? Aqui já animais grandes já frequentam a área, apesar de ser pequenininha, né? São só 900 metros quadrados. Mas aqui, quando já vi mutum aqui dentro, já vi essas curicacas, essas aves grandes, né? Também as capivaras, quando conseguiam entrar lá pela cerca, elas vinham para cá. E acho que do ponto de vista técnico, o que a gente queria mostrar, mesmo o Miguel Altieri, que é um dos fundadores da agroecologia, esteve aqui comigo e ele me disse: você já mostrou que é possível, né? Agora nós precisamos dizer por quê. Então existe ainda um grande espaço para pesquisa, já está começando agora, felizmente, com um pouco mais de intensidade, né? Depois
Não na época que eu comecei, mas agora já de uns 4, 5 anos para cá, a gente tem visto, né, uma intensificação dos trabalhos em congressos e de procurar entender também como é que é possível trabalhar com um nível maior de espécies, né, com o sistema biodiverso, porque sistemas agroflorestais simples, com poucas espécies, já são conhecidos há muito tempo, né? Mas eles não têm também um efeito tão proeminente assim na melhoria do solo e na formação do microclima. Que nós aqui criamos um microclima de floresta num lugar que era completamente aberto, né? Então isso é o que a gente persegue, por exemplo, ao querer recuperar uma área degradada na beira de um rio, numa APP, numa área de preservação permanente, né? Então isso é muito diferente do que plantar árvores em linha, que até hoje ainda é feito, né? Mas quando você planta árvores em linha no lugar aberto, você fica lutando com o capim nas entrelinhas. Isso é um desgaste muito grande para o produtor, é um custo muito alto e o resultado final não será uma floresta, será uma savana. Apesar de que você veja árvores juntas, você vai ter 25 anos depois, você ainda vai ter o capim embaixo. Porque na verdade não foi plantado uma floresta, foi plantado uma savana. Então a diferença de trabalhar dessa maneira é que você forma uma floresta em menos tempo. E não é savana, ela tem uma estrutura florestal, tem os estratos, né, que correspondem a uma floresta. Isso tem um resultado tanto no crescimento das plantas como na continuidade, na sustentabilidade, como se fala muito hoje, né, do sistema ao longo prazo, né. Quando você não tem essa estrutura mais organizada em estratos, como a floresta é desde o início, você tem uma fragilidade maior, ou seja, uma menor resiliência, né, do sistema. Isso eu acho que é uma outra coisa que merece ser dito, né? Além disso, tem questões de custo, isso vocês podem ver na circular, né, que eu já dei o endereço, o custo que eu tive aqui na implantação. Existem custos, é possível trabalhar com custos mais baixos ainda, quando você trabalha só com sementes, mas aí o manejo vai ser um pouco diferenciado, né? Aqui também foi pensando no produtor, de ter uma coisa assim mais palatável, mais facilmente aceitável por um produtor, né? Trabalhar em linhas, com mudas, né? A área inclusive aqui já foi irrigada, uma irrigação mais para suprir na época da seca, né? Durante alguns anos. Agora há muito tempo já não tem irrigação. E não sei o que é isso. Em relação à pesquisa, como eu disse, agora nós fizemos em termos de capacitação, de projeto da Embrapa, nós tivemos um projeto que está se encerrando agora, de capacitação de técnicos na Amazônia, né? Então eu fui um dos instrutores desse curso, vários instrutores participavam, e os técnicos da Bacia Amazônica, de outros países vizinhos do Brasil e do Brasil, tinham a oportunidade de conhecer vários sistemas diferentes, várias formas de manejo, e a gente deu uma ênfase nessa questão dos sistemas biodiversos, né? Que até aquela época não tinha muito espaço ainda dentro da pesquisa, né? Então hoje a gente vê que existe uma abertura maior, né? E que tem, por exemplo, cooperativas de sucesso, como a Cooperar Floresta, que está mostrando que é possível também, né, produzir comercialmente com sistemas biodiversos, né? E com resultado muito bom para o ambiente, né? Para essa questão de captação de carbono, né? O Brasil, assim, a gente vê que ele está em destaque, né, em termos de tecnologia e pesquisas em agrofloresta. Você vê que outros países ainda não tem, pelo menos a gente não consegue encontrar muito na literatura informações, né, e assim, políticas que disseminem isso. Você vê assim, a possibilidade do Brasil ser um exportador desse conhecimento também para outras áreas tropicais? Como é que é esse processo? Se a gente tem procura dessa tecnologia aqui, você percebe assim, estando na ponta do desenvolvimento, né, desse conhecimento? Bom, eu vejo que nessa área, por exemplo, de sistemas biodiversos, nós realmente já temos um acúmulo que já está sendo procurado por outros países, né? Esse curso mesmo que a gente atendia técnicos da Bacia Amazônica, dos países vizinhos do Brasil, a gente via um grande interesse, né? A gente tinha sempre vagas, as vagas eram todas ocupadas, sempre tinha lista de espera, né, para o ano seguinte, né, até o encerramento do projeto. E quando a gente vê em termos de políticas públicas, a gente tem uma demanda crescente na parte de capacitação, né?
Então uma tendência nossa também é aumentar os cursos, na parte onde o departamento que eu trabalho, já está se organizando para atender essa demanda de capacitação que cada vez vem crescendo mais. Essa agrofloresta foi implantada aqui em 97. 99. 99. É. Como é que foi na época de enfrentar algumas resistências? Era uma coisa totalmente nova, né? Os colegas vinham aqui, eu plantei só 36 espécies, que foi uma coisa assim, intermediária entre o que era feito e o que eu poderia fazer, poderia até ter plantado com um número maior de espécies, pelo que eu já conhecia na época. Mas os colegas olhavam e falavam, você tá bom, só que você vai ter que tirar muita coisa. E na verdade, 2 anos depois eu tive uma crise, eu tive falta de árvores. Eu tive que incluir mais espécies. Então, abacate, jaqueira, que vocês estão vendo aqui, esse araribá, engazeiro, jambolão, angico, várias dessas espécies foram implantadas depois, já do segundo para o terceiro ano, né? Porque, na verdade, houve uma crise no sistema pedindo mais matéria orgânica para ser manejada e não tinha árvore suficiente, né? Então, foi um sucesso no sentido que todas as culturas produziram muito bem, né? Um aprendizado também, por exemplo, variedades de café que não vão bem na sombra, outras vão melhores, né? Então, sempre que pude, eu coloquei diversidade de cada espécie, né? 4 variedades de bananeira, 2 variedades de café, para comparar, né? Mandioca também, comparar variedades. Então, isso poderia ter sido muito melhor aproveitado, mas a proposta aqui era demonstrativa, né? Uma área pequena, dentro de uma vitrine tecnológica, né? Então a proposta inicial aqui realmente já era ser uma área demonstrativa. E teve o seu efeito, né? Porque foi realmente muito visitado, né? Ainda recebo visitantes, né? A UNB esteve aqui esses dias, né? Alunos de disciplina da UNB. A gente sabe que tem vários desafios ainda para a agrofloresta alcançar, né, um patamar de reconhecimento maior. Mas na sua visão, assim, qual é o próximo passo? Eu acho que um passo crucial é o que está sendo trabalhado agora, de conseguir sistemas que possam ser manejados com mecanização, né? Isso não está pronto, vamos dizer assim, né? Mas já existe um caminho, já existem até instituições particulares investindo em pesquisa nisso, né? Como a Fazenda da Toca. Então é um caminho bem interessante, né? Nós não vamos poder ter uma diversidade muito grande de espécies, por exemplo, aqui eu tenho 54 espécies, talvez mais, porque o passarinho também traz umas novidades, né? Mas vamos ter talvez sistemas não tão diversos, né? Mas que desde que eles tenham um efeito no solo, no microclima, que se espera, né? Um efeito mínimo de melhoria de solo, de aumento da resiliência do sistema, de produtos, uma sequência de produtos, né? Desde o de ciclo bem curto, como hortaliça, os de ciclo médio até chegar a um ciclo longo, como as madeiras, né? Isso em áreas grandes que possa ser mecanizado, isso é uma grande novidade, né? Pode ter realmente um impacto muito interessante aí para as áreas tropicais no futuro, né? Principalmente porque a lavoura comercial, essas lavouras de grãos, já estão com uma série de problemas muito graves, né? E ano a ano eles só se agravam, né? Então esse modelo da lavourona, de milhares de hectares, tudo sustentado na agroquímica, é complicado. Já sabe que nós mesmos já tivemos a caravana Embrapa já por 2 anos seguidos, andou pelo Brasil inteiro, lembrando que existe controle biológico, lembrando que existe uma forma, o planejamento integrado, né, da lavoura, coisas que a gente já conhece há muito tempo, desde os anos 80, mas parou de usar, porque o pacote químico ele era, vamos dizer assim, não é que fosse preferido, mas é mais acessível, né? Então a maioria facilitou, os bancos financiam, então o Brasil entrou nesse modelão que tem muitas consequências às vezes interessantes para a economia, né? Mas em termos de sustentabilidade e resiliência são sistemas muito, muito frágeis, né? Sujeitos a
muitas adversidades e principalmente com a mudança do clima isso tem ficado mais complicado, né? Produzir safra e safrinha, antes chovia de setembro até abril, agora a chuva está incerta em lugares que antes tinha safra e safrinha certas, né? Então isso já está impactando e a tendência é que vai impactar mais, né? Então sistemas com maior resiliência, com essa condição de melhoria de solo sem ter que trazer insumos de fora, isso com certeza. E além disso, criar microclimas mais úmidos, né? Que atraiam as nuvens de chuva mais para baixo, né? Que aumentem a chance de chuva. Isso é uma coisa que até a racionalidade pede, né? Até o bom senso pede, né? Que a gente tenha mais. Sempre me perguntava, você quer então trocar todas as lavouras de soja por agrofloresta? Eu digo que não. A gente precisa ter mais heterogeneidade na paisagem, né? Ter uma paisagem mais rica, com mais opções, mais diversidade, né? Que inclusive até para a sobrevivência dos animais e para a nossa é importante isso, né? Dizer assim, como a gente, do seu ponto de vista, a gente pode mostrar isso para as grandes empresas, para a indústria, né? Para essa cadeia agroindustrial que está dependente, né? Desse sistema refém mesmo da necessidade de insumos, né, trazidos de fora, de todo esse dispêndio energético, né? Uhum. Bom, eu estou numa empresa de pesquisa e isso não é uma ideia hegemônica, né? Eu estou falando aqui das minhas ideias, né? Mas existem pessoas que trabalham nessa linha que eu falei, né? Que estão pessoas mais ligadas à agroecologia, né? Mas essa tendência, eu acho que é uma tendência mundial, porque assim, como eu disse, pelo próprio bom senso, né? Se a gente puder ter um sistema que se alimenta como esse aqui e que ao longo do tempo ele se mantém, isso é uma necessidade mesmo, né? Ainda mais com a população humana aumentando, os recursos também estão sendo mais pressionados, né? As cidades cada vez mais inchadas, precisando, mais dependendo do campo, e o campo com pouca gente. Então a gente precisa de sistemas que sejam muito produtivos, que não demandem um manejo muito complicado e que tenham uma produtividade constante, né, ao longo do tempo e variada, né? Então tudo isso a agrofloresta biodiversa, nesses moldes parecidos com esse, ela possibilita, né? E isso não é o desenho que deve ser imitado, é a ideia, né? Tanto que eu sempre fui muito resistente a manuais, porque no manual você diz, faça assim, assim, assim. Mesmo quem for ver o PDF da Agrofloresta para a Agricultura Familiar, aquilo é uma ideia, é um possível desenho. Isso eu sempre gosto de alertar, né? Muitos outros desenhos são possíveis e adaptações são bem-vindas, né? De acordo com a realidade de cada lugar, de cada solo, de cada clima. A realidade econômica também, né, do produtor, de mercado, né? Então, o importante é que a gente saiba que é possível, que ainda, isso é um dos papéis da capacitação, né? Mostrar para técnicos que ainda não conhecem que é possível, que eles possam apoiar produtores que querem fazer, né? Que querem fazer a sua transição. Tem muitos produtores que hoje estão querendo fazer uma transição porque não querem mais trabalhar com veneno, que não querem depender tanto do pacote tecnológico, de financiamento de banco, por exemplo, né? Então um sistema que já se paga no início, como nós já temos vários desenhos que mostram isso, né? Que no primeiro, segundo ano já se pagou, ou no máximo no terceiro ano, isso é uma coisa muito, muito interessante para o agricultor, né? Então, a gente precisa ainda caminhar um tempo aí para mostrar um esforço maior de capacitação, digamos, né? Você conhece alguma produção, um produtor que começou a agrofloresta, desistiu, abandonou? Acho que muitos vão começar a desistir, né? Principalmente quando estava naquela fase alguém falou que é assim, né? Tinha umas modas, por exemplo, não pode usar muda, tem que fazer tudo de semente. Tinha umas ideias malucas assim que foram divulgadas sem muito cuidado, né? Então muitos começaram a desistir porque tinha muita regra sem sentido, né? Mas o agricultor que entende o sistema e que ele faz uma
uma comparação com o que ele tinha antes, né, em termos de exigência de manejo e principalmente com uma maior qualidade de vida para ele mesmo, né, para a família dele, né. Isso é o que eu vi já muitos dizerem, né. Às vezes nem é tanta parte econômica que o agricultor destaca primeiro, né. Eu já vi vários que trabalham hoje com a agrofloresta dizer isso primeiro. A minha qualidade de vida hoje é muito melhor, né. Eu vou muito mais feliz para a minha roça, né, em vez de dizer que está ganhando mais dinheiro. A família está melhor alimentada, ele tem produto, ele tem preço, muitas vezes. Trabalha na sombra. É, mas a qualidade de vida, ele sente que está fazendo uma coisa boa, né. Isso é humano, né. Isso aí a gente às vezes limita, reduz muito a nossa visão de agricultor, que ele quer dinheiro, né. E a gente não é só dinheiro, né. Mas é claro que tem que ter economicidade, senão não vai ter futuro, né? Então essa é uma tendência, acho que crescente. Ter disposição, né, para começar e continuar na agrofloresta. A gente precisa também de apoio, né, de apoio técnico. E por isso essa parte de capacitação dos técnicos é um trabalho que realmente tem muita coisa pela frente para ser feita, né, e precisa de pessoas que já tenham segurança, que já conheçam, né, o suficiente os sistemas para poder recomendar manejos, para fazer estudos também mais aprofundados do que aconteceu no solo, né, do que acontece com o clima. Já está sendo feito agora, captação de carbono e outros parâmetros de solo, de biodiversidade, o efeito na água, né, em bacias grandes, em microbacias, né, o que está acontecendo com a água. Os índios de Craô tiveram aqui, há uns anos atrás, ele mandou me dizer, né, um cacique lá mais antigo, que eu tinha plantado muito pau junto, que isso aqui ia chamar água, que daqui a uns tempos ia ter água nascendo por aqui, né. Então a gente não tem ainda estudos, né, suficientes para dizer quanto de área eu preciso de um sistema desse para poder melhorar, mudar o meu microclima realmente, né, para que comece a chover mais ou para que pelo menos a umidade no solo se mantenha, quer dizer, aproveitar melhor cada chuva. Então a gente tem caminhada ainda pela frente. E você quer dar uma mensagem assim para quem está começando, quem quer entrar para o time de levar essas informações, pesquisar mais, estudar e fazer também a agrofloresta? Bom, a mensagem é que cada um que estiver interessado em agrofloresta é estudar. E eu acho que muitas vezes a pessoa gosta da ideia, mas não tem convivência suficiente com as plantas, né, dentro do sistema, no dia a dia, né. Isso eu vejo muito, a pessoa chega cheia de ideia na cabeça, mas ela não sujou as unhas o suficiente, né. Então, realmente conviver com as plantas no dia a dia, ver o que acontece, ver o resultado do seu trabalho e ir se aperfeiçoando à medida que acompanha, né, o trabalho do dia a dia mesmo. É aí que a pessoa cresce. E tem mais coisa para ler hoje do que há 20 anos atrás. Com certeza tem. Isso é uma pergunta. Segundo a hipótese da Joana, então, quando for o ideal de reflorestar uma área de solo degradado, plantar muitas árvores do extrato alto já antes do solo estar recuperado, né? Quem que é a Joana? A Joana não, Irene, desculpa. Ah, sim. Não quer dizer que sejam plantas do extrato alto, né? O que a hipótese da Irene é que muitas árvores jovens crescendo juntas, elas fazem essa microvida, atividade biológica, se aprofundar mais no solo. Por isso que a gente está encontrando a 40 centímetros de profundidade muito mais fósforo, sem que eu tenha misturado coisas na terra, só pela atividade biológica, porque o que a atividade biológica faz é transformar o solo que estava ligado na argila, que a planta não consegue captar, num fósforo lábil, disponível, né? Então o que ela não falou nada em relação a extratos, né? Você falou plantas de extrato alto ou emergente, não é isso, é que você deve inclusive sempre procurar equilibrar desde o primeiro mês de crescimento os extratos, para que você tenha o máximo de aproveitamento da fotossíntese, né? Então, mesmo na horta, você já tem que estratificar. A alface, o tomate, a mandioca, o milho verde, cada um tem o seu extrato, né? Se você deu exemplo agora de espécies que são extratos diferentes, mesmo do ciclo mais curto. Então, a estratificação é uma necessidade já desde o início, e tem que continuar sendo mantida
quando você tem um excesso de um extrato ou outro, você tem problemas. Você tem que estratificar sempre de uma forma equilibrada. Bom, você é referência dentro de uma empresa que ela faz a transição entre o acadêmico e as políticas públicas. Mas hoje a gente vê que o Brasil, não só na área agrícola, mas em quase todas as áreas, ela tem essa dificuldade de transpor o conhecimento para a aplicação prática. Quais maneiras você vê disso se tornar mais eficaz? Bom, é através da capacitação de técnicos, né? Que eu digo dentro da nossa missão da Embrapa. Né? Capacitação de técnicos está dentro do nosso métier, da nossa missão. Nós não fazemos assistência técnica, então a gente precisa de um técnico bem preparado que vá atender o produtor nas necessidades dele. Né? E hoje muito se fala de transição agroecológica, mas pouco se faz. Né? Então a transição agroecológica real é quando você consegue fazer o redesenho. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de redesenho. Você ter 54 espécies crescendo juntas, né? Numa área pequena, e você pode destacar, né, a importância econômica de cada uma delas. Então isso é o desafio maior da agroecologia no mundo todo, inclusive. Né? Você tem assim, exemplos de sucesso do redesenho. Você sair do desenho da monocultura, porque às vezes você botar linhas de árvores dentro de lavoura, você continua na lógica da monocultura. Então você dá esse salto do redesenho, eu acho que a agrofloresta é um bom exemplo de como se pode fazer isso, né? E que tenha resultados práticos. Né? E isso nós ainda não temos muitos técnicos que tenham segurança para fazer isso. Tá? Então é um caminho, para nós é um caminho óbvio, eu acho. Né? Como esse projeto que se encerrou agora, nós devemos ter outros que envolvem capacitação de técnicos em agrofloresta. Beleza.